Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Infelizmente a gente não tem como mais estar juntos presencialmente, mas estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Na nossa última aula presencial, a gente falou sobre o condicionamento operante, especificamente sobre o reforço positivo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o controle aversivo, que é um tema super atual que a gente está vivendo atualmente, né? Um super controle aversivo do nosso comportamento. Ao longo da aula, eu vou tentando trazer alguns exemplos que sejam relacionados a esse momento da nossa vida. Eu vou dividir esse vídeo em 3, tá? Para não ficar muito cansativo. Acho que mais para mim, porque vocês podem pausar, né? De qualquer maneira. Também aqui no YouTube vocês vão ter a possibilidade de adiantar o vídeo, né? A velocidade, diminuir se eu estiver falando muito rápido. Então, quem sabe acaba sendo uma experiência boa também para vocês. Mas vamos lá. Então, a gente falou na aula passada sobre condicionamento operante. Condicionamento operante é a flor do behaviorismo radical. Foi descrito pelo Skinner e traz uma analogia à seleção natural, né? Pensando agora em seleção por consequências. Então, antes dessa aula, a gente tinha falado sobre condicionamento respondente, que acontece uma associação entre estímulos, então é estabelecida uma contingência entre estímulos, né? Um estímulo condicionado, ele se associa a um estímulo incondicionado. Quando a gente vai falar de condicionamento operante, uma resposta produz uma consequência. E essa relação de contingência, então, entre uma resposta e uma consequência é que define o condicionamento operante. Lembrando que contingência é uma relação de dependência entre eventos. Então, se uma coisa acontece, então outra coisa irá acontecer. Quando a gente fala lá no condicionamento respondente, se um estímulo acontece, então outro estímulo irá acontecer. Para acontecer a extinção, a gente quebra essa relação de contingência, né? Então, se um estímulo acontece, o outro estímulo não acontece mais. No condicionamento operante, vai ser, se uma resposta acontece, então uma modificação no ambiente. A resposta é sempre algo que o organismo faz. Não se esqueçam, nunca se esqueçam, eu vou sempre bater nessa tecla. Resposta é organismo. Ambiente, modificação no ambiente é algo que esteja fora do organismo. Lembrando que aqui fica um pouco confuso quando a gente está olhando para seres humanos, né? Estamos falando de ambientes sociais. Então, eu sou um organismo que responde. Se você está analisando o meu comportamento interagindo com uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai ser ambiente para mim. Mas se você vai analisar o comportamento dessa pessoa, ela é o organismo, então ela que responde e eu sou o ambiente, né? Esses papéis vão se trocando aí. Gente, é muito esquisito falar com o computador, mas vamos lá. Vai ser uma experiência nova aqui para mim também. Vou tentando escrever algumas coisas também, então aqui, vai ajudando vocês. Já que a gente não tem o quadro, né? E eu adoro o quadro, vocês sabem. Deixa eu aumentar a letra. Então, o condicionamento operante é uma relação de contingência entre resposta e ambiente. Semana passada a gente falou sobre reforço positivo. Hoje a gente vai falar sobre controle aversivo, que também são relações operantes, tá? Então, reforço negativo, punição positiva e punição negativa são aí os exemplos que a gente tem de relações operantes. Vendo se tá tudo certo aqui. Gente, vocês vão ter que ir me dando feedback também se a gravação tá ok, se o que eu posso melhorar nas próximas aulas, tá bom? Mas vamos lá. Então, essas são as 4 relações operantes. Reforço positivo, a gente já viu. Hoje a gente vai falar sobre essas 3 aqui, que a gente pode considerar, então, como o controle aversivo. A definição de por que elas são controle aversivo, a gente vai chegar no fim da aula, tá? Mas então vamos lá para os nossos slides aqui. Condicionamento operante, então, é definido pelo Skinner como os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências de suas ações. Então, uma resposta do organismo produz uma alteração no ambiente que, por sua vez, vai alterar a probabilidade desse comportamento acontecer. No reforço positivo,
há uma probabilidade, então o organismo responde, produz uma consequência, adiciona uma consequência no ambiente, e isso aumenta a probabilidade de que o comportamento volte a acontecer. Sempre que for reforço, a gente está falando de aumento de probabilidade do comportamento. Quando é punição, desse outro lado aqui da tela, então, vai ser a diminuição da probabilidade do comportamento. Positivo e negativo se refere ao símbolo matemático, a relação matemática de adição de uma consequência ou de um estímulo no ambiente ou a remoção de um estímulo no ambiente, tá? Então, nunca esqueçam, reforço aumenta a probabilidade da resposta e acrescenta um estímulo. O reforço negativo aumenta a probabilidade da resposta, vou colocar só a resposta, quando remove um estímulo. A punição positiva diminui a probabilidade da resposta quando acrescenta um estímulo. Ai, meu Deus. E a punição negativa diminui a probabilidade da resposta quando eu removo um estímulo. O Moreira e Medeiros, ele começa lá trazendo essa definição de estímulo aversivo. Estímulo aversivo, assim como reforço e punição, são definições funcionais. O que isso quer dizer? Que a gente está olhando para como que isso afeta, para essa relação que acontece entre o organismo e o ambiente. Não existe uma definição a priori de que um estímulo será aversivo ou que ele será reforçador. O estímulo é definido como sendo reforçador quando ele aumenta a probabilidade de uma resposta que o tenha produzido. E a gente hoje, então, entra nesse conceito de estímulo aversivo. O estímulo aversivo, ele é um estímulo que, quando é consequência de uma resposta, o estímulo é aversivo quando a resposta que o remove aumenta de frequência. O que isso quer dizer? Vamos aqui para o reforço negativo. Vai acontecer uma resposta, essa resposta vai remover um estímulo aversivo. E isso aumenta a probabilidade da resposta. Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos quando eu faço no quadro. Isso aqui aumenta a probabilidade da resposta. Socorro. Vai ficar torto mesmo. Cadê? Pelo menos deixar preto. Ou seja, o que é um estímulo aversivo? Um estímulo que, quando a resposta remove ele, faz com que essa resposta aumente de frequência. Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça e eu tomo um remédio, isso remove esse estímulo dor, tá? E aumenta a frequência de que eu tome remédio quando isso acontecer novamente. Então, isso é uma relação de reforço negativo. Atualmente, nós estamos vivendo uma relação fortíssima aí de reforço negativo, que é o quê? Nós estamos ficando em casa para remover a possibilidade de contágio, certo? Então, ficar em casa remove a possibilidade de contágio do coronavírus. Então, todos vocês que espero que estejam aí obedecendo a quarentena, obedecendo as ordens, né, de ficar em casa, estão vivendo uma relação de reforço negativo. Então, aumenta a probabilidade que a gente fique em casa, porque ficar em casa remove, né, reduz a chance aí de que a gente seja contagiado e que passe esse vírus para outras pessoas também. O reforço, o estímulo, ele também é aversivo quando uma resposta que o remove, quando uma resposta que o acrescenta diminui de frequência. Então, se uma resposta ela produz o estímulo aversivo, ela vai diminuir de frequência.
E aqui a gente vai chamar de punição positiva. Punição positiva por quê? Porque a resposta produziu um estímulo, então é positivo porque é uma produção de um estímulo, e é punição porque remove, né? Porque reduz a probabilidade que eu volte a me comportar dessa maneira. Por exemplo, vamos supor que eu tô dirigindo, falando ao celular, e eu levo uma multa, né? Vamos considerar aqui a produção do estímulo multa. Se isso diminuir a chance de que eu faça isso, de que eu fale do celular enquanto estou dirigindo, essa seria uma relação de punição positiva, tá? A gente também talvez esteja vivendo esse tipo de relação agora, talvez alguém possa ter saído na rua e aí sofreu uma punição social, né? Um estímulo aversivo social, alguém brigou com você, te deu bronca, alguma coisa assim, e isso reduziu a chance de que você voltasse para a rua. Também seria uma relação de punição positiva, tá? Também é um controle aversivo. Então, vamos voltando aqui ao slide. A gente vai definir um estímulo como sendo aversivo se ele faz parte dessas duas relações, de reforço negativo ou de punição positiva. Isso quer dizer o quê? Que briga, careta, uma surra, bater, castigo, não são em si estímulos aversivos, tá? Eles vão ser aversivos se eles diminuírem a frequência de um comportamento quando esses estímulos são produzidos, ou se eles aumentam a frequência de um comportamento quando esse estímulo é removido. Deve estar um pouco confuso até agora para vocês, agora vocês vão poder voltar à aula e tentar pegar a explicação de novo, né? Então, se tiver uma questão na prova assim, estímulos aversivos são definidos por serem ruins ao organismo. Errado, tá? Não há essa definição, essa caracterização de um estímulo que seja ruim ou que seja bom em análise do comportamento. A gente está falando sempre de função, que é o que ele faz com a resposta que o produziu ou que o removeu. Ele aumenta de frequência a resposta ou ele faz com que a resposta diminua? As definições todas são assim. Então, até voltando aqui em reforço negativo, positivo, eu acho que é importante ter essa informação, que reforço positivo não quer dizer que é um comportamento bom, positivo não quer dizer que o estímulo ele é legal. Punição aqui a gente não está falando como a gente fala no senso comum, que seria um castigo ou uma coisa que a pessoa mereceu, alguma intenção de ela pagar pelo que ela fez, alguma coisa assim. Não é isso. Tentem agora abrir mão aí do que a gente pensa e vamos trazer um conceito técnico. Punição é quando uma consequência diminui a probabilidade de um comportamento. Reforço é quando a consequência aumenta a probabilidade do comportamento, tá? Então, se alguém falar assim, dor é um estímulo aversivo, qual é a resposta? Depende. O que essa dor faz com as respostas que a produzem? Lá na aula passada eu trouxe o exemplo de academia, por exemplo. Quem vai para academia e gosta, normalmente, quando você faz o treino e sente dor, é extremamente reforçador. A pessoa vai continuar indo para academia produzir esse estímulo de dor. Se ela está indo, está fazendo treino e não está sentindo dor, ela aumenta a carga, aumenta a frequência de treino, muda os treinos, né, para produzir essa estimulação. Então, para essa pessoa, a gente consideraria que a dor muscular é um reforçador. Já para uma pessoa que vai para a academia e ela sente dor e ela para de ir para a academia, esse estímulo seria aversivo e entraria aqui na punição positiva. A resposta de ir para a academia produz um estímulo aversivo, dor, e isso fez com que diminuísse a frequência do comportamento. Vamos lá. Um exemplo que já me trouxeram. Um pai diz para o filho: se você jogar a bola na igreja, eu vou furar todas as suas bolas quando a gente chegar em casa. Isso seria um exemplo de um estímulo aversivo ou de uma contingência de punição? A relação que se tem aqui seria: jogar bola na igreja teria uma consequência de perder todas as bolas. Obedecer ou prestar atenção no culto teria uma consequência de manter as bolas. E aí, chegou lá na igreja, a criança joga a bola. Então, essa regra que o pai deu antes, né, ela foi e joga a bola. A gente pode dizer que o comportamento de desobedecer foi punido?
Aí vocês respondem daí, depende. Por que depende? Eu tenho que olhar para o que aconteceu. Será que o comportamento dessa criança foi, de fato, reduzido de frequência? Todas as vezes, então, que ele foi na igreja depois, ou quando o pai mandou ele fazer alguma coisa, ele deixou de desobedecer, no caso ele obedeceu o comportamento, então provavelmente sim, o comportamento foi punido. Agora, se chega uma outra situação, mesmo que ele tenha perdido todas as bolas e ele continua desobedecendo o pai, não dá pra gente falar que houve então uma relação de punição, tá? Passando aqui então, vamos especificando o conceito de reforçamento negativo. Reforço é sempre o quê? Uma relação em que há um aumento na frequência da resposta. Ele é negativo se a consequência da resposta é a remoção de um estímulo aversivo no ambiente. O reforço positivo é o quê? Quando a consequência ela é produzida, quando a resposta produz um estímulo, adiciona um estímulo no ambiente. Reforço negativo quer dizer que uma resposta removeu, tirou do ambiente alguma estimulação. Esse estímulo, ele pode tanto estar presente antes quanto não estar presente, tá? Então, um exemplo fácil que a gente tem agora é esse. Estamos todos em casa para remover a possibilidade de contágio. Quando você sai de casa, precisa sair por alguma razão, e aí você chega e lava a sua mão, isso é reforçamento negativo também. Aqui, então, você lavar a mão, remove aí a sujeira, os vírus, né, que podem ter na sua mão. Então, reforço negativo. Se você não está vendo seus amigos, então deixar de ver amigos, deixar de visitar a sua avó, uma pessoa que pode estar no grupo de risco, também é reforçamento negativo. A gente está removendo aí a possibilidade de contágio. Alguns outros exemplos. Essa aqui é uma história minha, pessoal. Passar filtro solar quando exposta ao sol para não ter queimaduras. Então, eu passo filtro solar, não tenho queimaduras. Olha o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 10 anos, eu sou muito branquela e todo mundo sempre fez graça comigo por conta disso. Meu sonho era ser morena. Cheguei na praia com 10 anos, dia de sol. Minha mãe tinha saído, estava só com o meu pai. Aí deitei na espreguiçadeira lá, coloquei um óculos de sol e fiquei estirada no sol, meio-dia, sem passar nenhum tipo de filtro solar. O que aconteceu comigo? Esse foi meu primeiro dia de férias. Eu tive queimaduras horrorosas. Tinha bolhas, assim, tem fotos das bolhas que ficaram aqui, que vieram depois. Aí depois disso senti muita dor, né? Os dias foram até piores depois, porque tudo ardia. Desde então, é muito raro que eu vá no sol e não passe filtro solar. Se eu for na praia, então, vocês vão me ver sempre embaixo do guarda-sol, só na hora de ir pro mar que eu vou, mas eu fico um pouquinho, já saio e passo protetor solar de novo. Por quê? Essas queimaduras que eu tive lá atrás, quando eu tinha 10 anos, foram extremamente aversivas para mim. Então, hoje em dia, eu passo filtro solar para que essas queimaduras não ocorram. Tomar um remédio quando eu tô com dor de cabeça, né? Ou se você tá com azia, vai tomar um sal de fruta, alguma coisa assim. Então, essa resposta de tomar o remédio, ela remove o estímulo dor e aumenta a frequência com que você toma o remédio quando está nessa situação. Quando está chovendo, abrir um guarda-chuva vai remover aí a chuva em você, vai remover a água, né, que poderia tocar você. E se você sempre faz isso quando está chovendo, é também uma relação de reforço negativo. Então, para a gente definir que que uma relação é de reforçamento negativo, tem que ter duas coisas. Uma resposta que acontece em alta frequência, isso caracteriza reforço, e essa resposta retira algo do ambiente. Nesse caso, retira a queimadura, retira a dor, retira a água. No caso da quarentena, retira a possibilidade de contágio, tá? É um caso aqui que pode acontecer com frequência na clínica. Pessoas que têm ansiedade social, elas costumam evitar situações de contato social. Então, um cliente que ele fale para você que ele não se sente confortável quando ele está em festas ou celebrações, ambientes que são muito descontraídos, para ele é difícil. E ele fala, não sei o que falar com as pessoas ou o que fazer. Se a gente pensa que diante de um convite, né, alguém convida ele para ir numa festa ou para ir em alguma situação social,
e ele fica em casa, então ele não vai na festa, né? Ficar em casa remove o estímulo festa que iriam lhe causar essa sensação de inadequação. Um cuidado aqui. Seria, a gente, em vez de falar ficar em casa, poderia colocar assim, não ir à festa. Só que não ir à festa é um não comportamento. E é difícil analisar a probabilidade de um não comportamento, como que uma coisa que não ocorre muda de frequência, tá? Então, tentem analisar. Se ele não foi à festa, o que ele fez? Então, ficou em casa, tá? É mais fácil da gente analisar do que pensar em um não comportamento. Então, aqui, ficar em casa remove a estimulação social, né? As pessoas ali conversando descontraidamente sobre outras coisas, uma situação de reforço negativo. Ansiedade social acontece muito isso, tá? É pessoas que evitam, né? Elas fazem coisas para evitar contato social. Alguém que não liga para não falar o telefone, né? Então, não dá para analisar um não comportamento, mas no caso, pede para uma outra pessoa ligar na pizzaria, ela está aqui se esquivando, né, de um contato social. Um caso que acontece, que é muito frequente. Uma namorada desconfia que seu namorado, o cliente, tem mandado mensagens para uma amiga sua. Aliás, esse não é o caso muito frequente. Vou tirar esse slide aqui, tá, gente? Melhor não falar em vídeo. Isso aqui que é um caso muito frequente. Minha namorada reclama que eu não sou romântico. Ela gostaria que eu fizesse surpresas para elas em datas especiais. Quando ela reclama, eu sempre falo que vou fazer, mas nunca faço. Então vamos pensar nessa situação aqui da briga. Tem uma namorada que tá ali cobrando alguma coisa. Tipo, ela fala, você é um namorado tão relapso, você não lembra do nosso aniversário de namoro, você nunca faz nada especial no dia dos namorados, você não me ama, eu queria que você fosse mais romântico e tal. E aí vocês já devem ter passado por isso, ou conhecido alguém assim, que nessa hora a pessoa fala assim, não, eu vou fazer, eu prometo, daqui ao nosso próximo aniversário, no próximo dia dos namorados, você vai receber uma surpresa, mas a pessoa não faz a surpresa. O que isso está acontecendo? Nessa hora em que está ocorrendo a briga, é um estímulo aversivo para quem está ouvindo, né? A pessoa pensa ali no namorado. Ele está ouvindo que ele é um imprestável, que ele não é romântico. E aí ele vai falar qualquer coisa que remova esse estímulo aversivo aqui, da fala, tá? Então a pessoa tá falando, né? Tá reclamando, e fala assim, tá, eu vou fazer. Isso faz com que a pessoa pare de reclamar, porque ela vai continuar reclamando se eu falei que eu não vou mais fazer. E aí isso aumenta a probabilidade de que eu fale que eu irei fazer a surpresa. Não necessariamente de que eu faça a surpresa, tá? Então aqui, no curto prazo funciona. Eu falo pra pessoa assim, não vou fazer não, eu não quero, eu vou fazer a partir de agora e tal, eu te amo, lá. Isso remove a briga naquele momento. Mas pode ser que ocorra depois também, né? E aí, se reforçou no passado, na hora que eu falei isso, a pessoa para de brigar comigo, aumenta a chance de que nas próximas brigas eu faça essas promessas, tá? Mas não necessariamente cumpra essas promessas. Outra coisa que é muito comum em brigas de relacionamento também, né? Quando eu reclamo de alguma coisa com a minha namorada, ela fica com raiva e eu acabo pedindo desculpa. Então, a namorada brigando, né, com raiva pela queixa, aí a pessoa imagina, né, uma pessoa que tem a dificuldade de falar sobre o que ela sente, ela vai lá, ela tenta falar com a pessoa que ela tá sentindo, o outro começa, mas você não presta, como é que você pensa uma coisa dessa de mim? Não, e reverte, né, ela consegue se colocar como vítima na situação ali. A única maneira que o outro encontra de terminar essa briga também é falar assim, não, realmente você tem razão, desculpa, eu tô errada. E aí a namorada para de brigar. Então, muitas vezes, quando a gente tá em brigas, né, a gente fala coisas para remover a briga. Nesse caso, qual é a relação que tem aqui? Então, fazer promessas, né, fazer a promessa de ser romântico, tem como consequência parar uma briga. Pedir desculpa tem como consequência também parar uma briga. Essas consequências aumentam a probabilidade que esses comportamentos aqui ocorram, tá? Tanto pedir desculpas quanto parar uma briga. Por isso que a gente vai classificar eles como reforço negativo. Nossa, tá feio isso, né? Essas setinhas.
Qual a diferença, então, entre reforçamento negativo e reforçamento positivo? Lembrando, não tem nada a ver se é um comportamento bom, se é um comportamento ruim, nada. Esse exemplo que a gente vive da quarentena mesmo. Ficar em casa não é uma coisa excelente que a gente pode fazer agora? Quem tem o privilégio de ficar em casa, não precisa sair para trabalhar, é um excelente comportamento, tá? Mas está sendo mantido por reforço negativo, removendo aí essas consequências de possibilidade de contágio, de infecção, de ficar doente. O reforço positivo, ele também pode acontecer, às vezes, para comportamentos que a gente não considera ideal enquanto educador ou enquanto sociedade. Como roubar é mantido muitas vezes por reforço positivo, né? Quando alguém rouba, ela tem acesso a um bem material. Então, se eu roubei o celular, né? Eu produzi esse celular, agora eu tenho isso, né? Ou dinheiro, alguma coisa assim. E também não tem a ver com o estímulo ser bom ou ser ruim. Então, nos dois casos, reforço negativo, reforço positivo, a gente está falando de relações em que a frequência do comportamento é alta. Quando é reforço, sempre que a gente fala de reforço, quer dizer que o comportamento ocorre em alta frequência. Se é positivo, então se a relação é de reforço positivo, quer dizer que a resposta acrescenta, ela produz um estímulo no ambiente. Se a relação é de reforço negativo, quer dizer que a resposta, ela remove um estímulo no ambiente. Não é bom, não é um estímulo que é bom, não é um estímulo que é ruim. É aqui relação matemática. Positivo adiciona, negativo remove. Eu vou sempre bater nessa tecla, ser super repetitiva com isso, tá? Porque mesmo assim vocês ainda caem nessas pegadinhas de prova. Lembrando também aqui que a resposta, a gente não está olhando apenas para uma resposta. A mesma resposta pode ser mantida tanto por reforço positivo, a mesma topografia da resposta. O que é uma topografia? É a forma como eu faço alguma coisa. Eu posso pegar esse copo com a mão esquerda, eu posso pegar esse copo com a mão direita, mas ele tem só uma função, que é o quê? Levar água até a minha boca. Então, como eu faço isso? Tanto faz para análise do comportamento. A gente está preocupada com a função. Por que eu faço isso? Qual é a consequência que produz que isso continue acontecendo? Então, um exemplo aqui de um comportamento, né, uma topografia de resposta que pode ser mantida tanto por reforço positivo quanto por reforço negativo. Quando eu coloco um rato numa caixa de Skinner e eu coloco ele para pressionar uma barra, se eu observo que o comportamento de pressão à barra ele acontece em alta frequência quando a pressão à barra produz comida, então é uma relação de reforço positivo. Pressionar a barra produz comida e isso aumenta a frequência de pressionar a barra, tá? A produção de comida aumenta a frequência de pressão à barra. Agora, experimentos que já foram feitos, tá? Principalmente pelo Sidman. Deixa eu pegar aqui um livro para vocês verem. Esse livro aqui, tá dando para ver? Coerção e suas implicações. Do Sidman, ele foi o principal teórico da análise do comportamento, pesquisador, que estudou sobre coerção, né? Sobre essas relações coercitivas, que são reforço negativo, punição positiva e punição negativa. O que ele fazia? Ele colocava um rato dentro da caixa de Skinner também, só que agora, em vez de produzir comida, esse rato ele recebe choques. A cada intervalo de tempo, por exemplo, a cada 30 segundos, há um choque que vem independente do que o rato faça. Agora, se o rato vai lá e pressiona a barra, ele adia o choque. Então, se o rato pressiona a barra quando está ali no 25º segundo, em vez do choque acontecer, quando vier completar os 30 segundos, adia 10 segundos, por exemplo. Então, o rato tem que ficar lá pressionando a barra para adiar o choque. Então, nesse caso, a pressão à barra remove o estímulo choque, tá? Quando isso é feito, em geral, os ratos pressionam a barra em altíssima frequência, né? Para não levar o choque. Isso seria, então, um caso de reforço negativo. Então, vejam, a mesma topografia de resposta aqui, pressão à barra, pode ser mantida tanto produzindo uma consequência comida, né? Que produziu, adicionou, ou removendo uma consequência, que nesse caso é o choque. Outro exemplo de comportamentos que podem ser mesma topografia de resposta mantidos, né,
tanto por reforçamento negativo quanto por reforçamento positivo. Mariana se queixa que seu esposo não faz nenhuma atividade doméstica da casa. Quando ela pede que ele lave a louça e ele deixa de fazer, Mariana reclama e fica de cara feia. Ele passa a lavar as louças sempre que ela pede e o casal não briga mais. Então, antes tinha uma situação que a pessoa deixava de lavar a louça e isso vinha aqui, briga, reclamação, alguém aqui no pé da sua orelha reclamando. Agora, quando eu lavo a louça, né, o marido da Mariana vai lá, ele lava a louça, isso faz com que a Mariana não reclame. Isso seria uma relação de quê? Uma resposta que remove um estímulo que acontece em alta frequência, reforço negativo. Agora, a Juliana, ela tem a mesma queixa que a Mariana, mas toda vez que o marido dela lava a louça, ela elogia e agradece pelo que ele fez. Então, o marido da Juliana lava a louça e isso produz carinho e produz reconhecimento. E é isso que mantém o comportamento dele de lavar a louça. Então, aqui seria uma contingência de reforço positivo, tá? Lavar a louça produz, acrescenta, né? Carinho, reconhecimento. Um outro exemplo, que a gente acabou falando bastante ali na última aula. Arrumar o quarto. Você está querendo ensinar o seu filho a arrumar o quarto. Para isso, toda vez que ele deixa o quarto bagunçado, você vai lá e dá-lhe uma bronca. Ou você deixa de castigo, tira dinheiro, deixa sem celular, sem internet, alguma coisa assim. E essa criança passa a arrumar o quarto, então ela passa a arrumar o quarto para remover aí a sua briga, ou um castigo, ou o castigo seria não perder o celular, né? Não perder a internet, alguma coisa assim. Isso é uma situação de reforço negativo, tá? Então, aqui há um aumento na probabilidade da resposta de arrumar o quarto. Quando, né, eu faço isso e não vem briga da minha mãe, não vem castigo da minha mãe. Agora, se você tenta fazer diferente e você coloca arrumar o quarto, inicialmente você pode até dar dinheiro, né? Como a gente falou dos reforços arbitrários e dos reforços naturais. E depois, em vez de ser dinheiro, alguma coisa assim, ser, por exemplo, reconhecimento, né? A mãe agradecer, alguma coisa assim, um elogio, nossa, que criança organizada. E essa criança passa a arrumar o quarto, então, tendo essas consequências, aqui seria uma relação de quê? Reforço positivo, tá? Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, essas duas relações, vocês não estão vendo eu apontar, essas duas relações aqui são de reforço, porque as duas aumentam de frequência. Agora, uma é positivo, porque arrumar o quarto produz um estímulo, e a outra é negativa, porque remove um estímulo do ambiente. Então, um mesmo comportamento pode ser mantido por reforço positivo ou por reforço negativo. Agora, pergunto para vocês, quais contingências que vocês prefeririam viver? Arrumar o quarto para que alguém não brigue com você? Ou arrumar o quarto porque alguém te elogia? Ou se você fosse os maridos aqui, você prefere ser o marido da Mariana, que lava a louça para que a esposa não reclame, ou o marido da Juliana, que lava a louça e ganha carinho e ganha reconhecimento? Em geral, a gente prefere estar em contingências de reforço positivo, tá? Isso vai ser um dos assuntos lá do fim da aula, que são os efeitos colaterais de reforço negativo. E um pouco do porquê que a gente chama isso aqui de controle aversivo. As contingências, elas geram sentimentos na gente. Normalmente, quando a gente está em contingências de reforço positivo, a gente sente satisfação, a gente sente alegria, a gente sente orgulho, talvez a gente se sente amado. Agora, quando a gente está aqui numa contingência de reforço negativo, a gente se sente tenso porque eu tenho que fazer alguma coisa antes que essa mulher venha brigar comigo. A gente se sente ansioso muitas vezes, né? Quando você faz aquilo e o estímulo aversivo não acontece, a gente sente alívio, né? Pensa que você é um ratinho que está lá pressionando a barra para não receber choque.
você vai ficar super tenso sempre, o tempo inteiro, mas quando o negócio não acontece, tipo, ai, passou, não deu certo. Por isso mesmo que essa continência que a gente vive hoje, de isolamento, a gente não tá se sentindo super bem com isso, não é? É uma continência de reforço negativo. Por mais que a gente compreenda a importância disso e a relevância disso socialmente agora, nesse momento, reforço negativo gera na gente essas sensações ruins, tá? Então, a gente tá em casa, mas muitos de nós não estamos muito felizes com isso, né? A gente começa a sentir falta de estar na sala de aula, de ver os colegas, de ver, até assistir. Eu vi um meme um dia desse, né? Tipo, nossa, eu nunca pensei que eu sentiria saudade de assistir uma aula presencial. Mas porque, então, essas relações, elas eram mantidas muito por reforço positivo, tá? Enquanto que agora ficar em casa é uma relação mantida por reforço negativo. Fuga e esquiva. Fuga e esquiva são classificações de reforço negativo, tá? Não são outro tipo de relações operantes. Então, se eu vir aqui, nas minhas relações operantes de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, as relações são essas. Agora, a gente pode chamar as relações de reforço negativo tanto... Não tô gostando disso aqui tudo amarelo, mas... A gente pode chamar as relações de reforço negativo tanto de fuga quanto de esquiva. O que diferencia, então, essas duas relações? Eu vou falar de fuga quando o estímulo aversivo ele está presente e eu faço algo para que esse estímulo desapareça. Já na esquiva, o estímulo aversivo ele sequer está presente e eu respondo de maneira que ele não aconteça. Pode tanto ser adiando ou cancelando mesmo a apresentação do estímulo aversivo. Pegando aqui esse exemplo que a gente vive atualmente. Quando eu saio, vou no mercado e volto e lavo a minha mão, é um exemplo de fuga. A minha mão já está contaminada. Se com coronavírus ou com algum outro tipo de coisa, eu não sei. Mas já tem aqui alguma coisa e eu lavo a minha mão para remover esses estímulos que estão presentes na minha mão. Agora, ficar em casa, né, se isolar, é um exemplo de esquiva. Eu cancelo a apresentação do estímulo aversivo. Então, se eu fico em casa, sequer há a possibilidade de eu me contaminar, tá? Se eu pensar numa pessoa que tem fobia, por exemplo, uma pessoa que tem a fobia de elevador, se ela já desce pela escada, nem passa perto do elevador, então esse é um exemplo de esquiva, tá? Na hora que ela sequer entra em contato com o estímulo aversivo ali do elevador. Ela já remove isso indo pela escada. Então, ir pela escada remove o elevador, tá? Agora, uma pessoa que tem a fobia de gato, por exemplo, ela tá andando na rua, mas não pode agora, ela tem que ficar em casa, né? Mas a pessoa tá em algum lugar que tem o gato e ela vai embora, então ela sai correndo, né? Ela viu o gato, ela sai correndo, ela se esconde. Seria um exemplo de fuga. O estímulo aversivo ele tá ali presente e eu faço alguma coisa para me livrar dele. Então, eu me escondo, eu saio, peço pro dono guardar o gato, alguma coisa assim. Alguns exemplos aqui. Rapaz com ansiedade social vai a uma festa, fica por meia hora e sai que ninguém perceba. Então, quantos de nós já não fizemos isso? Para não ser aquela situação chata, quando você vai embora rapidinho, você simplesmente foge. Mas você também não quer deixar de ir completamente para poder marcar presença. Aqui seria exemplo de fuga ou de esquiva. Deixa eu ir colocando aqui para vocês acompanharem. Aqui seria um exemplo de fuga ou de esquiva. Aqui, ó, se o estímulo aversivo é a festa, o rapaz está na festa, mas ele vai embora antes que ele fique muito em contato com aquilo. Então, é fuga, tá? O estímulo aversivo está presente, eu emito uma resposta para que ele acabe. Rapaz tira férias na época do seu aniversário para que não tenha festa na empresa em que trabalha. Então, uma pessoa que no trabalho dela, em geral, tenha festa no aniversário, né? Ele já tira férias para que sequer aconteça essa festa. Então, nesse caso, o estímulo aversivo ele nem acontece. Ele fez alguma coisa aqui para que o estímulo aversivo não fosse apresentado. Voltando lá no exemplo do namorado. Mas se fosse voltar no exemplo do namorado que a menina tá brigando porque ele não é romântico
e aí ele fala que vai ser, né? Ele faz uma promessa e acaba com a briga. É fuga ou é esquiva? Fuga, tá? O estímulo aversivo da briga já está presente. Agora vamos ver esse aqui. Após inúmeras brigas, namorado passa a apagar conversas com menina que namorada tem ciúmes. Ah, isso é tenso. Vamos supor que tem uma pessoa que conversa, né, com outras pessoas, e aí a namorada vê essas conversas no celular. E aí ela, toda vez que vê, briga. Não acredito que você tá falando com fulana de novo e tal, você tá me traindo, você não me ama, não sei o que, lá. E esse menino continua conversando com essa outra pessoa, mas agora para a namorada não ver, toda vez que ele conversa, ele vai e apaga. Então a gente vai analisar aqui o comportamento de apagar a conversa, tá? Apagar a conversa tem qual consequência? Tem uma consequência de sequer ter uma briga, né? Então vou colocar aqui no Word. Opa. Ai, não. Apagar a mensagem tem uma consequência aqui de remover a possibilidade de briga. Aqui a briga, então, nem acontece. Isso vai ser um exemplo de quê? Esquiva. Esse aqui foi meu irmão, quando ele era bem novinho. Ele foi lá na direção da escola e falou que estava com muita dor de ouvido e pediu para ligar pro meu pai para ele ir embora. E aí meu pai foi buscar, preocupado, né? Tava no caminho para ir pro hospital. Meu irmão falou assim: pai, na verdade, não é que eu tava com dor de ouvido, eu só queria ir embora. E o que aconteceu aqui? Falar, né, que está com dor. Teve qual consequência? Remover a escola. Ele foi embora da escola, que então, ó, isso é um alerta. A escola é um estímulo aversivo para essa criança. A gente tem que entender por que está sendo aversivo e tornar esse ambiente mais reforçador, né? Mas aí o que aconteceu com a frequência de falar que estava com dor, né? Aumenta e remove o estímulo escola. Então, é um exemplo de fuga. Ai, meu Deus. Fuga. A escola estava presente. A gente vai analisar aqui essa resposta, então, né? De falar que está com dor de ouvido. Opa. Falar que está com dor de ouvido tem a consequência de remover a escola. É um exemplo de reforçamento negativo. Então, vou parar esse vídeo, que já está longo, inclusive. Resumindo, então, o que é o que a gente falou aqui. Condicionamento operante é continuação do que a gente já viu na aula passada. Condicionamento operante se refere a uma relação de contingência entre resposta e ambiente, ou seja, uma resposta produz uma mudança no ambiente. Isso se caracteriza como condicionamento operante. Dentro do condicionamento operante, a gente tem 4 relações operantes: reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Reforço negativo, punição positiva e punição negativa são exemplos de controle aversivo. O reforço negativo pode ser caracterizado entre fuga e esquiva. Mas antes disso, reforço positivo, há um aumento na frequência da resposta, assim como no reforço negativo. Então, relação de reforço, aumento na frequência da resposta. Positivo, quando a resposta aumenta, acrescenta algo no ambiente, produz uma consequência. Negativo, quando a resposta remove um estímulo do ambiente, tá? Punição positiva e punição negativa, os dois têm a diminuição na frequência da resposta. Quando positiva, a resposta acrescenta um estímulo e quando na negativa, a resposta remove um estímulo do ambiente. O estímulo aversivo, que é como o Moreira Medeiros começa falando nesse texto, ele também vai ser definido de uma maneira funcional, ou seja, pelas relações operantes a qual ele participa. O estímulo aversivo participa da relação operante de reforço negativo e de punição positiva, tá? Como reforço negativo remove um estímulo que seja aversivo e isso aumenta a frequência da resposta. E a punição positiva, a resposta ela produz um estímulo aversivo e isso diminui a frequência da resposta. Então aqui, se pressão a barra
remove choque, isso que acontece em alta frequência, seria um exemplo de quê? Reforço negativo. Agora, se pressão a barra produz choque, vamos supor que agora eu mudei a contingência lá para o meu ratinho. Toda vez que ele produzir, que ele apertar a barra, vai vir um choque. E isso daqui diminui a frequência do comportamento, isso vai ser um exemplo de punição positiva. Então, vocês vejam que o choque, ele faz parte dessas duas relações operantes. Quando ele foi uma consequência removida pela resposta, ele aumenta a frequência. Agora, quando ele é uma consequência produzida, acrescentada pela resposta, ele faz com que a resposta diminua de frequência, tá? Isso vai ser um exemplo, então, de estímulo aversivo. Ele tem que fazer parte dessas duas relações operantes. A classificação é funcional. Aqui não é porque é choque que é um estímulo aversivo, tá? Mas é porque numa situação em que ele é removido, isso aumenta a frequência da resposta. E na outra situação, quando ele é produzido, isso diminui a frequência da resposta. Vamos pensar no caso do coronavírus, né? Se lavar a mão remove a probabilidade do contágio, isso seria reforço negativo. A gente considera o coronavírus como um estímulo aversivo. Se eu faço alguma coisa que produz o corona, então se eu abraço uma pessoa contagiada, infectada, né? Se eu faço alguma coisa que, não sei, tocar nas superfícies, né? Quando eu vou no hospital, por exemplo, e eu fosse contaminada, né? Teria que pensar nisso. E isso reduzisse de frequência, então eu não fizesse mais essas coisas depois que eu entrei em contato com essa estimulação aversiva, isso reduziria a frequência desse comportamento, tá? Bom, o que mais que a gente viu aqui foi que o reforço negativo ele pode ser considerado tanto uma fuga ou uma esquiva. Para ser fuga ou esquiva, isso está relacionado a se o estímulo aversivo estava presente antes. Se eu emito uma resposta quando o estímulo aversivo já está presente, eu chamo de fuga. Se minha mão já está infectada e eu lavo a mão para me livrar dessa contaminação, é fuga. Se o estímulo aversivo não está presente, eu faço algo para que ele sequer aconteça, é esquiva. Então, se eu fico em casa, não estou contaminada, mas eu fico em casa para que eu não tenha a possibilidade de contaminação, é esquiva. Aí aqui entra um efeito importante da esquiva e que, inclusive, é importante a gente considerar aqui também para o que a gente está fazendo, né, enquanto sociedade de isolamento. Quando um organismo trabalha por esquiva, a consequência nunca acontece. Então, eu vou ficar aqui respondendo, eu vou ficar na minha casa, eu não vou encontrar outras pessoas e a contaminação nunca vai acontecer. Ou uma pessoa que tenha medo de cobras, por exemplo, ela nunca vai em um lugar que tem cobras, ela nunca vai entrar em contato com a cobra. Isso pode acontecer uma coisa nesse momento que é muito importante, que é tipo, o estímulo aversivo, eu nunca entro em contato com ele. A gente vai meio que perdendo a seriedade daquela relação, tá? E aí daqui a pouco, tipo assim, já tô tanto tempo em casa, não tá acontecendo nada, eu vou sair. Só que aí se eu saio, o estímulo aversivo tá lá presente. Um exemplo que talvez fique mais claro. Quando acontece um acidente de trabalho numa indústria, por exemplo, e nessa indústria é utilizado, né, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção, os EPIs. E acontece um acidente que leva alguém à morte, por exemplo. Assim que aconteceu isso, não é o momento ideal para a intervenção de que as pessoas utilizem o EPI. Por quê? O estímulo aversivo acabou de acontecer, acabou de alguém se machucar ou de alguém falecer. Então, nos momentos seguintes, vai estar todo mundo utilizando os EPIs. Agora, quando já passou um bom tempo que alguém se machucou, não está acontecendo nada, o estímulo aversivo está muito distante. Então, você olha assim, não, aqui deixa eu ir rapidinho entrar aqui nesse lugar sem capacete, que não vai acontecer nada, por exemplo. Seria um caso em que a pessoa para de esquivar, né? O comportamento não está mais sendo mantido. Por quê? Eu me comporto aqui para que as coisas nunca aconteçam, né? Então,
acaba que em algum momento perde controle. Por outro lado, pessoas que são boas esquivadoras aí, né, pessoas que têm uma ansiedade social, por exemplo, elas também vão ficar um tempão se esquivando, então deixando de ir nos lugares, deixando de ter contato com outras pessoas, e acabam que elas podem deixar de entrar em contato com alguns reforçadores. Então eu começo a me esquivar de festa, eu começo a me esquivar de reuniões, porque em algum momento foi aversivo para mim estar nesse lugar, mas agora pode ser que fosse bom, tem uma possibilidade que seria legal, tem um grupo novo que eu conheci na faculdade, um grupo novo que eu conheci no trabalho, estar com essas pessoas poderia ser legal, mas como eu já sou uma boa esquivadora aqui, tô esquivando, tá, desses contatos, eu não entro em contato com reforço positivo. Tá bom, gente? Vou descansar um pouco, tomar uma água e volto.